Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos então, continuando aqui nossos assuntos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre oxigenoterapia. E aqui é super importante que a gente trate sobre esse assunto, porque ele é um tema que gera controvérsias em vários aspectos. E às vezes, por mais que pareça simples, possa ser complicado dependendo do contexto, possa gerar dúvidas, ou geralmente causa algum tipo de dúvida, a depender do contexto. Então, a nossa ideia aqui hoje é apresentar um pouco mais, abordar um pouco sobre a oxigenoterapia, uma vertente de apresentação dos principais modos de oferta dessa suplementação de O2. E aqui cabe a gente fazer algumas ponderações práticas sobre o uso dessas interfaces ou desses modos, né, de suplementar a oxigenação do nosso paciente, ou suplementar, melhor dizendo, o oxigênio do nosso paciente. Então, primeiramente, eu preciso passar para vocês quais são os principais fatores que vão determinar na oferta de oxigênio para os nossos tecidos, tá? Então, a oferta de oxigênio, não estou aqui me referindo exatamente a uma questão, eu vou chamar de intrapulmonar, pulmonar propriamente dita, que eu estou falando de dois aspectos que estão diretamente relacionados ao transporte. Então, se eu não tenho problema lá na origem, né, dentro do pulmão, eu posso ter problemas que vão estar muitas vezes externamente a este órgão, mas que podem gerar uma importante repercussão na questão de oferta de oxigênio para os nossos tecidos, né? E aí eu preciso considerar um primeiro fator, coração, e aqui nós temos o débito cardíaco como sendo o principal recurso aqui para distribuição do sangue, né? E, portanto, no sangue, o oxigênio. Então, a gente sabe que o débito cardíaco, ele nada mais é do que a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, ou seja, quanto em cada batimento, quanto de volume de sangue, ou qual é o volume de sangue que a cada batimento cardíaco é ejetado do coração. Então, quando eu faço a multiplicação por cada batida vezes a frequência cardíaca daquele sujeito, eu vou ter aí uma resultante que nada mais é do que o débito cardíaco. Quando esse débito cardíaco está baixo, ou seja, quando o coração não está ejetando uma quantidade suficiente de sangue, nós temos então uma condição de redução de oferta de oxigênio para os tecidos. Por outro lado, por mais que haja uma boa condição cardíaca, ou neste caso um bom débito cardíaco, se nós não tivermos um bom transporte, e aqui eu estou me referindo ao conteúdo, o chamado conteúdo arterial de oxigênio. Se esse conteúdo arterial de oxigênio estiver insuficiente, nós também teremos problemas para a dispersão ou a oferta de oxigênio para os nossos tecidos. E quando eu falo de conteúdo arterial de oxigênio, eu estou aqui novamente me referindo àquilo que a gente falou lá no hemograma, lembra? Aqui, ó, hemoglobina, proteína responsável pelo transporte desse oxigênio dentro da hemácia, né? Então, se eu tenho, por exemplo, aqui um problema na hemoglobina, essa aqui, gente, é a equação que me dá o conteúdo arterial de oxigênio. Mas aqui eu quero mostrar para vocês que se eu tiver um problema aqui, por exemplo, neste componente, que é o principal dos componentes aqui, neste caso de transporte, eu vou ter insuficiência nessa oferta de oxigênio. Então, quais são as principais condições que eu devo estar atento para poder, que são capazes de interferir, seja no débito cardíaco ou no conteúdo arterial de oxigênio? Então, nós temos algumas condições, como por exemplo, trauma, anestesias, pneumopatias e instabilidade hemodinâmica, são alguns dos exemplos que vão interferir na oferta de oxigênio por estarem diretamente relacionados a um desses dois processos que eu estou aqui descrevendo para vocês, tá? E aí, gente, de modo geral, a condição que a gente refere quando há uma insuficiência na oferta de oxigênio para os tecidos, o nome disso é hipóxia. Lembra que eu falei para vocês, hipoxemia é a redução da quantidade de oxigênio circulante, mas quando esse oxigênio circulante ele permanece continuadamente em redução,
tá? Isso obviamente vai determinar uma redução também da oferta para o tecido. Então, quando o tecido começa a sofrer em maior ou menor grau pela ausência desse oxigênio, a gente tem uma condição chamada de hipóxia ou hipóxia tecidual. Então, nós temos algumas circunstâncias que podem estar relacionadas a um sujeito que pode estar em processo de hipóxia. Essa pessoa pode apresentar dispneia, pode tornar-se taquicárdica ou pode ter até mesmo alterações mentais. Depende do nível de hipóxia, tá? Então, por exemplo, as alterações mentais é quando essa oferta de oxigênio ela está reduzida, inclusive, para o tecido cerebral. E aí a gente tem uma pessoa que está perdendo consciência. Então, quando a gente vê um paciente falar, ele rebaixou o nível de consciência. Eu tenho que analisar, por exemplo, se uma das causas desse rebaixamento de nível de consciência, será que não é uma questão relacionada à oxigenação desse paciente? Então, a gente tem que analisar aí fazer um monitoramento para poder verificar se a causa do rebaixamento do nível de consciência se é causada ou não por uma insuficiência na oferta de O2, tá? Do mesmo modo, o paciente está constantemente dispneico, o paciente está cansado, está cansando, verifica lá no oxímetro, está hipoxêmico, tá? Hipoxemia. Então, dependendo do grau de hipoxemia, essa pessoa ela já pode estar sofrendo uma hipóxia. Então, gente, a gente tem alguns sinais, eu coloquei esses 3 aqui para vocês entenderem que, às vezes, a hipóxia ela demonstra, dependendo do nível, como eu falei, de intensidade, de gravidade da hipóxia tecidual, a gente vai apresentar alguns sinais que vão evoluindo com o passar do tempo, com o avançar da gravidade da situação. Então, essa pessoa, ela pode ter lesão tecidual dada a circunstância de baixa oferta de O2? Sim. E essa lesão, ela vai depender de alguma circunstância, como principalmente a circunstância que gerou essa redução de oferta, se é uma situação, por exemplo, transitória ou permanente, tá? Então, se, por exemplo, foi uma situação de obstrução completa de um fluxo sanguíneo para determinada região, por exemplo, um trombo veio obstruir uma determinada área específica e não está conseguindo irrigar um órgão-alvo ou um tecido específico, essa pessoa, o tempo que ela demanda ali naquela condição é que vai determinar o nível de lesão ou o grau de lesão. Então, se a circunstância for aguda, uma circunstância aguda ela é mais problemática, porque muitas vezes a condição se instala muito rapidamente, né? E às vezes a lesão ela é quase que instantânea ali, né? Tem um tempo, obviamente, mas a lesão ela tem um efeito e uma evolução muito rápida. Por outro lado, circunstâncias crônicas, né? A gente tem uma instalação, a gente já sabe que o paciente já é hipoxêmico e que ele tem tendência à hipóxia por conta disso. Então, ali a gente já tem um acompanhamento e talvez a lesão seja diferente da lesão no primeiro caso. Então, a circunstância daquela condição e também a duração que isso permanece, sem dúvida, são os dois aspectos mais importantes relacionados ao grau de lesão ou a sequela daquela limitação na oferta de oxigênio para aqueles tecidos, tá? E em todas as circunstâncias, a oxigenoterapia ela é um importante procedimento, né? Vamos dizer assim, é uma decisão importante a suplementação de oxigênio para poder minimizar ou reverter essa lesão, né? E tentar prevenir que haja essa lesão, por exemplo, é importante levar em consideração a oxigenoterapia. E aqui, gente, eu preciso dizer para vocês, de modo geral, professor, então qual o ponto de partida? É a gente identificar a hipoxemia, certo? Porque a hipóxia tecidual é uma condição que a gente não consegue em ambulatório, muitas vezes, fazer a determinação. A gente tem alguns sinais, como eu falei, que podem determinar, que a gente pode supor que uma pessoa que já tem um histórico de hipoxemia, por exemplo, ela pode estar numa situação de hipóxia. Mas no ambulatório, no dia a dia da nossa clínica, na nossa assistência, é mais difícil estabelecer um quadro, uma determinação do quadro de hipóxia tecidual. Mas a gente consegue ver hipoxemia. Então, a hipoxemia ela é definida como a presença de uma PaO2, que é a pressão parcial de oxigênio,
quando inferior a 60 milímetros de mercúrio, ou quando não temos, isso aqui é a gasometria, lembra? Quando a gente não tem essa informação gasométrica, a gente verifica a saturação periférica. E quando ela é inferior a 90%, e isso se mantém, tá, gente? Não é, baixou 90, 89, estou hipoxêmico. Não é bem assim que funciona, tá? É a manutenção dessa hipoxemia, ou desses níveis, melhor dizendo, de saturação periférica abaixo de 90% é que determina que esse sujeito ele pode estar hipoxêmico, né? Então, obviamente, isso aqui numa condição de respiração em ar ambiente. Não estou com nenhuma máscara, nenhuma suplementação de O2, respirando em ar ambiente. Se a condição for essa, é uma condição que me encaminha para uma definição de um quadro de hipoxemia, né? Quando a gente pensa aqui no indivíduo adulto, né? Mas a gente tem as informações para indivíduos neonatos. Como eu falei, não é o foco da nossa disciplina, mas a gente tem as informações aqui para vocês poderem tomar nota e de repente acompanharem, né, terem essa informação. Gente, as principais causas de hipoxemia, elas estão relacionadas a 4 fatores importantes que às vezes eles se confundem, eles se interligam. O primeiro deles é nas relações ventilação-perfusão. Então, qualquer coisa que gere redução de volume de ar, de ventilação ou de perfusão, sangue para aquela área tecidual, melhor dizendo, para aquela área pulmonar, nós estamos diante, então, de um déficit nessa relação ventilação-perfusão. A relação ventilação-perfusão ela tem que estar equilibrada. Quando eu tenho baixa ventilação, alta perfusão ou vice-versa, eu não tenho um equilíbrio, portanto, a relação ela não é uma relação estável, ela não é uma relação propícia a uma boa troca gasosa. Então, quando eu estou diante desse tipo de circunstância, é importante que nós tenhamos isso em mente para que a gente possa, então, atuar. Então, por exemplo, pacientes que estão com pneumonia, eu tenho uma tendência daquele paciente ser hipoxêmico. Por quê? Porque o conteúdo alveolar, que deveria estar repleto de ar, ele está com algum líquido inflamatório, infeccioso, exudato, tá? Resultante desse processo inflamatório, por exemplo, tá? Do mesmo modo, se eu tenho um fenômeno de tromboembolismo, por exemplo, pulmonar, que é quando um dos um dos vasos importantes, né, daquela extensão de capilares, ele de repente pode ser obstruído e isso pode reduzir o fluxo sanguíneo para aquela região alveolar. Se eu tenho ar, mas não tenho sangue, não há troca. Se eu tenho sangue e não tenho ar, também não há troca, tá certo? Hipoventilação alveolar, então nós temos várias alterações que podem culminar com a redução da ventilação do sujeito. O sujeito ele está hipoventilando, ele está fazendo ele está com um nível ou uma profundidade respiratória mais baixa. Isso faz com que a gente tenha também uma redução dessa oferta de oxigênio para os alvéolos. Não entra um ar suficiente, um volume de ar suficiente. Então, a gente tem uma quantidade baixa de oxigênio disponível para a troca gasosa. Então, nós temos várias condições, como, por exemplo, alterações do sistema nervoso, alterações na caixa torácica, doenças neuromusculares que cursam com limitação para manter um volume adequado de ar. Essas condições, elas terminam por gerar hipoventilação nos alvéolos, tá? Hipoventilação é redução de ventilação a nível alveolar, tá? Distúrbio de difusão é qualquer problema que a gente tenha na parede alvéolo capilar, na barreira alvéolo capilar, na membrana alvéolo capilar. O que significa dizer isso? Essa membrana ela tem que ser fina para poder possibilitar a passagem dos gases entre a alvéolo e capilares. Se houver qualquer tipo de alteração nessa membrana, e aqui principalmente o espessamento dessa membrana, por exemplo, a gente vai ter problema de difusão. Difusão é o que, gente? Hematose. É a troca gasosa. Então, se o ar entra, mas a barreira está grossa, deveria estar fina, mas está grossa, por algum motivo, um processo inflamatório, uma doença gerou fibrose importante. Então, uma condição específica, ela pode gerar essa situação de engrossamento, espessamento, ou até mesmo a perda da superfície da membrana, um afastamento dos capilares do alvéolo. Então, a gente pode ter situações de anormalidades anatômicas, situações de processos patológicos, enfim,
que gere problema dessa difusão, tá? Qualquer coisa que aumente a distância entre alvéolo e capilar gera problema de difusão, tá certo? E por fim, o shunt está até relacionado já com a primeira condição. O shunt, gente, shunt pulmonar é aquilo que a gente diz que não tem ar, mas tem sangue. Então, por mais que eu tenha sangue e não tenha ar, essa pessoa ela não vai conseguir ter troca gasosa porque eu preciso de ar, de volume, de ventilação, tá certo? Isso acontece muito na atelectasia, por exemplo. É um shunt pulmonar. Não tem ar naqueles alvéolos que foram colabados, então não há troca gasosa, tá certo? Outras causas aqui, com relação a algumas questões mais específicas, nós temos a diminuição da pressão parcial de oxigênio. Então, por exemplo, essas regiões de grande altitude, nós não temos uma quantidade de oxigênio suficiente e isso vai gerar uma redução de oferta para os tecidos, tá? Diminuição do débito cardíaco, choque circulatório é como uma estase circulatória, uma parada circulatória por várias situações, tá? Se houver a parada ou a redução da circulação de sangue, a gente também vai ter uma situação de baixa oferta de oxigênio para os tecidos, tá certo? Hipovolemia é a redução do volume de sangue. Então, sangue é o meio de transporte básico para o oxigênio, tá? Então, se eu tenho uma situação que há uma redução desse quantitativo de sangue, a gente vai ter limitações importantes na oferta de oxigênio. Queda ou alteração química na hemoglobina, aquilo que eu mostrei lá no conteúdo arterial de oxigênio. Se a hemoglobina tiver com qualquer tipo de problema, seja anemia, alteração na sua forma, alteração química, tá? Daquela hemoglobina, ela pode diminuir a aderência de oxigênio a ela. Então, ela não vai conseguir tornar-se oxihemoglobina e, portanto, não vai conseguir transportar oxigênio para os tecidos, tá certo? E aí, gente, quais são as indicações básicas que a gente tem aqui para a oxigenoterapia? Bem, pode ser indicado para adultos, crianças, lactentes, desde que eles tenham mais de 28 dias. Eu vou falar um pouquinho isso lá no finalzinho para vocês, por conta de uma condição específica do lactente, que tem que tomar um pouco mais de cuidado com relação a isso. Não que seja contraindicado, é que tenha cautela com relação a lactentes com menos de 28 dias, tá? Para corrigir hipoxemia aguda, para reduzir os sintomas associados à hipoxemia crônica, né? Uma pessoa com hipoxemia crônica, um doente respiratório, ele vai ter uma demanda específica por oxigênio, a gente precisa suplementar esse O2 para esse paciente, e diminuir a carga de trabalho que muitas vezes é imposta por várias doenças que acometem o sistema cardiopulmonar. Então, gente, eu tenho doenças cardíacas, eu vou falar talvez isso lá no final, mas eu tenho doenças cardíacas que vão gerar problemas importantes a nível pulmonar e doenças pulmonares que vão gerar problemas importantes a nível cardíaco. Então, se eu tenho, por exemplo, qualquer alteração entre coração e pulmão que dificulte a circulação, que dificulte a troca gasosa, enfim, que gere dificuldades, a gente pode diminuir essa carga de trabalho ofertando oxigênio, por exemplo. O que é mais importante dizer aqui para vocês, na verdade, aqui, é que a gente tem algumas condições, aqui na verdade, só para voltar aqui no meu raciocínio, aqui nós temos condições gerais, eu não estou apontando aqui doenças específicas, eu estou apontando aqui para vocês condições que são indicativas do ponto de vista clínico para o uso de oxigênio, para o uso de suplementação de oxigênio. Tá certo? Então, quando eu tenho essas condições, seja em qual doença ou condição que for, nós temos indicação para uso de oxigênio. Agora, indicações com relação às doenças ou condições específicas, traumatismos graves, infarto agudo do miocárdio, angina estável, recuperação pós-anestésica de procedimentos cirúrgicos, insuficiência respiratória aguda, crônica agudizada, são condições que a gente indica de modo geral, clinicamente, eu digo, baseando-se no diagnóstico, indica-se oxigenoterapia de modo geral. Mas aquelas condições anteriores são indicações clínicas que a gente precisa ficar atento, porque independentemente da doença que o sujeito tenha, se ele, por exemplo, estiver apresentando um quadro hipoxêmico, é importante que a gente suplemente o oxigênio para ele, tá? O que é mais claro aqui é que a contraindicação, ela não existe. Então, a gente não tem contraindicação. Eu acho que o mais importante que eu vou comentar com vocês aqui ao longo dessa aula é que nós tenhamos atenção
as indicações, porque a contraindicação, ela não existe. A gente tem algumas contraindicações relativas, como a questão dos lactentes, né? Menores de 28 dias, uma coisa ou outra muito específica, mas de modo geral não existe uma contraindicação para o uso de oxigenoterapia. O que eu preciso deixar claro para vocês é que existe sim uma atenção ao não uso corriqueiro do oxigênio, da oxigenoterapia, para fins não justificáveis. Então, a manutenção da oxigenoterapia numa situação que não há justificativa clínica específica, isso é um problema. Isso torna-se uma contraindicação, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Então, eu preciso estar atento, gente. É isso que eu estou falando, eu acho que faz sentido aqui. Porque a nossa preocupação, ela não tem que ser apenas, eu quero suplementar oxigênio, e daí eu coloco oxigênio para o meu paciente, ele vai ficar lá o dia inteiro lá na enfermaria do hospital em uso de O2 suplementar. Isso é um equívoco e isso acontece muito recorrentemente. Por isso que eu digo que a gente toma muito cuidado com a indicação, mas eu acho que o mais importante do que saber o momento de indicar é saber o momento de tirar o oxigênio, tá? Porque o oxigênio em excesso mata. Porque tem uma condição chamada toxicidade do oxigênio. Gente, o excesso de oxigênio gera o famigerado estresse oxidativo. Isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. O estresse oxidativo é quando o organismo ele reage por excesso de oxigênio. E a reação desse organismo é uma reação muito adversa, porque ela gera uma cascata de reações físico-químicas de ordem molecular, que vai ocasionar em problemas macros para o sistema respiratório e para a vida do sujeito. Então, quando eu gero um estresse, vamos lá, quando eu estou fazendo suplementação de O2 para o meu paciente, sem a devida cautela, sem a monitorização, sem um olhar clínico de acompanhamento, que é a monitorização desse meu paciente, se eu não estou sabendo o momento de tirar, se eu estou ali deixando por deixar, porque é melhor para o paciente ficar sentindo um cheirinho do ar, tá? Eu estou aqui cometendo um gravíssimo equívoco e eu posso gerar um dano importante na situação do meu paciente. Esse estresse oxidativo, ou seja, quando o paciente é submetido a uma alta dosagem de oxigênio ou a muito tempo de oxigênio, do mesmo modo que a lesão, se eu ficar muito tempo sem necessidade, também tem lesão. E esse estresse oxidativo, ele gera o que a gente chama ele produz, na verdade, radicais livres. E esses radicais livres são chamados de espécies reativas de oxigênio. As espécies reativas de oxigênio são uma resultante do metabolismo celular. Então, a gente tem moléculas, na verdade, a gente possui uma estrutura molecular bem interessante, na qual o nosso organismo, a gente precisa de radicais livres, tá? Para uma série de questões, energia celular, para uma série, fagocitose, para uma série de mecanismos imunológicos até, nós precisamos de radicais livres em uma quantidade que seja adequada. O problema é quando esses radicais livres, eles ultrapassam um determinado limite e eles começam a causar reações adversas em cascata. Vamos lá. Quando eu tenho um estresse oxidativo, isso libera radicais livres, e esses radicais livres, neste caso, são as chamadas espécies reativas de oxigênio. O nada mais é do que uma resultante do metabolismo celular, que, ao passo, ele possui essa molécula de radical livre, certo? Ela possui um átomo que ele está desestabilizado, certo? E esse átomo desestabilizado, na verdade, um elétron, ele possui átomos de oxigênio, mas tem um elétron que é desestabilizado, que está não pareado na órbita, tá aqui o exemplo, ó. Esse aqui seria uma molécula estável, a gente possui todas as moléculas alinhadas, pareadas, na órbita, certo? Orbitando ali, as moléculas estão estáveis, e o que acontece quando a gente tem liberação de radicais livres? Os radicais livres, eles geram a chamada instabilidade molecular por conta de um elétron específico que ele está desestabilizado ou não pareado.
Esse não pareamento de elétrons nessas moléculas, certo? Que são os radicais livres, eles começam a ocasionar em desestabilização de outras moléculas. Então, por exemplo, essa molécula aqui, essa figura que está em laranja, é uma molécula, é um radical livre, tá? É uma espécie reativa de oxigênio. Essa espécie reativa de oxigênio, ela tem por característica possuir um elétron desestabilizado, ele está aqui bagunçado. Ele não está pareado ou alinhado aos demais elétrons. O que acontece com esse elétron, com esse radical livre? Quando ele se aproxima de uma molécula estável, essa desestabilização desse elétron faz com que haja também uma desestabilização da molécula ao lado, vizinha. Então, inicia um processo em cascata, onde um radical livre começa a desestabilizar outras moléculas, tornando elas radicais livres. Certo? E aí vai gerando uma cascata, uma sequência de desestabilização molecular, alterando toda a conformação orgânica e desenvolvendo um exército de radicais livres, se é que vocês me entendem. E o que acontece? Então, olha, esses elétrons são capazes de retirar elétrons de outras moléculas. E isso gera modificação da estrutura de moléculas que são saudáveis, que estão estáveis. E quando desestabiliza outra molécula, essa outra molécula torna-se um radical livre, desestabiliza outra molécula e outra molécula e outra molécula. Então a gente termina que nós vamos ter aí, como eu falei, um exército de radicais livres, que não é normal. A gente tem um quantitativo de radicais livres para funções orgânicas específicas. Contudo, quando esse quantitativo de radicais livres, neste caso aqui, esses radicais têm um nome, são as espécies, é uma família, tá? Ele tem nomes específicos ainda, mas é uma família chamada espécies reativas de oxigênio. E a molécula básica que está lá desestabilizada é nada mais nada menos que o oxigênio em si, tá certo? E o que é que isso gera? Olha só, a chamada peroxidação lipídica na membrana celular, principalmente da membrana da hemácia. E o que acontece, gente, olha só, um processo de cascata, como eu disse a vocês. Essa peroxidação nada mais é do que? É a remoção da camada lipídica, é a remoção do oxigênio daquela membrana. É a desestabilização dessa membrana, de modo geral. E essa desestabilização, ela começa a formar substâncias vasoativas pró-inflamatórias, e a liberação de substâncias vasoativas e pró-inflamatórias faz com que a gente tenha um aumento dessa permeabilidade de membrana. Então, é como se causasse um grande edema, um grande processo inflamatório, e isso vai chegar a um ponto tão grave de modificações, de um avançar, né, de cascata inflamatória, de alterações estruturais de moléculas e mais produção de radicais livres, chega um ponto que a gente vai ter, inclusive, a oxidação dos ácidos nucleicos. E essa oxidação de ácidos nucleicos, ela termina por alterar a estrutura do DNA, provocando uma mutagênese. Ou seja, nós vamos ter mais moléculas sendo produzidas agora não estáveis, moléculas instáveis, que já vão ser, como é que eu posso dizer, já vão entrar em campo desestabilizadas, seus elétrons, né? Ou seja, radicais livres, desestabilizando outras moléculas que vão tornar mais radicais livres, a ponto da gente ter, como eu falei, um quantitativo bem grande e isso de radicais livres, de espécies reativas de oxigênios. E o que acontece quando a gente tem um excesso disso, gente? Mais peroxidação lipídica, mais permeabilidade de membrana, mais alteração de estrutura das moléculas, de modo geral. Isso aqui vira um caos, tá? E isso aqui acontece principalmente aonde? Isso aqui acontece no local onde há a maior concentração de oxigênio. E onde é que acontece a maior concentração de oxigênio? Dentro dos pulmões. Então, aqui é um processo inflamatório, muitas vezes irreversível, dentro dos pulmões que está acontecendo. Tá certo? Olha aqui, gente. Então, só para a gente resumir aqui. A hiperóxia. O que é hiperóxia? É o contrário da hipóxia. Hiper é excesso. Óxia, oxigênio.
excesso de oxigênio, que é o famoso lá que eu falei, estresse oxidativo. Ele libera radicais livres, que são as espécies reativas de oxigênio. É um radical livre especializado em moléculas de oxigênio. Esses radicais livres, eu falei para vocês, uma família, né? Os dois mais comuns são esses aqui, ó, a hidroxila e o superóxido. A hidroxila é a mais frequente de todas e a que mais gera dano, tá? Então é muito importante a gente estar atento a essa questão do estresse oxidativo, porque se a gente não der atenção a isso, nós vamos terminar, sim, ocasionando problemas sérios para a saúde já debilitada de um paciente pneumopata. A liberação desses radicais livres ocasiona em recrutamento de neutrófilos e macrófagos alveolares. Isso aqui, gente, causa uma série de alterações a nível pulmonar. Nível alveolar, membrana hialina, que é um processo inflamatório, edema, hiperplasia das células, o aumento de volume, proliferação de células epiteliais de tipo 2 e tipo 1, tá? Aliás, proliferação de tipo 2, destruição de tipo 1. Então, a gente perde estrutura do alvéolo por conta da redução de surfactante. Vai ter fibrose, vai ter redução de complacência pulmonar, porque esse pulmão ele vai perder elasticidade por conta dessa fibrose. Ele vai se remodelar. Gente, vocês conseguem imaginar que aqui nós temos uma situação que vai envolver uma série de coisas. Quando eu perco a capacidade elástica dos meus alvéolos, eu perco a complacência. Por si só, eu já altero a ventilação pulmonar. Por só isso, eu já consigo ter uma repercussão negativa importante, que é a baixa expansibilidade desse pulmão, certo? Por baixa complacência. Segunda coisa, quando a gente tem, por exemplo, um processo inflamatório, como membrana hialina, um edema, hiperplasia, o que isso acontece com a barreira? O que acontece com a membrana alveolo-capilar? Ela engrossa, ela fica larga, aumentada, aumenta de tamanho. Esse aumento de tamanho, na verdade, é espessura. E eu falei para vocês anteriormente que eu preciso de uma membrana alveolo-capilar que seja fina o suficiente para proporcionar a troca gasosa. Então, se eu tenho um problema de edema, de aumento de membrana, de espessura de membrana, eu tenho, gente, nada mais nada menos que um problema de difusão. E por fim, fora isso tudo, eu ainda tenho um problema de extravasamento de líquido, certo? Edema vai para dentro dos alvéolos, que dificulta o enchimento desse alvéolo por ar. Vai ter um enchimento de líquido, exudato, processo líquido inflamatório, tá? E no final das contas, tudo isso junto vai terminar culminando com o processo de remodelação da vasculatura pulmonar. O que acontece quando a gente tem um remodelamento de vasculatura? Porque, primeiro, o alvéolo ele modifica a sua constituição completamente, isso pode distanciar ainda mais os capilares, modifica o fluxo desses capilares, e a gente tem simplesmente aqui uma situação de, além de não ter ventilação, que é o shunt pulmonar, né, e somente isso, eu tenho também um problema de circulação de capilares sanguíneo. Então, eu tenho uma desregulação completa daquilo que eu falei para vocês, relação, ventilação, perfusão, que deveria ser equilibrado, e aqui nessa condição a gente não tem esse equilíbrio. Então, para vocês terem noção do impacto de submeter meu paciente a dosagens elevadas e duradouras de oxigênio sem o devido cuidado, gera sim uma série de repercussões negativas, certo? A gente precisa ter muita parcimônia para poder indicar o momento de colocar o O2, mas o momento de tirar esse O2 também é importante, ficar dessa suplementação, tá? Isso é tão importante quanto. Tá? E os efeitos deletérios, ó, só para vocês lerem enquanto tomam uma água aqui. Depressão do sistema respiratório, aumento da concentração de dióxido de carbono. O que é isso, gente? Se a gente tem uma redução do oxigênio, se a gente não consegue fazer uma troca gasosa, por exemplo, o que acontece é um aumento, um acúmulo de dióxido de carbono por conta da dificuldade de troca gasosa, dificuldade de transporte. Lembrem,
A gente tem transporte tanto de O2 como de óxido de carbono, né? E a barreira alveolo-capilar, ela serve para os dois, para outros gases também, mas esses dois são os importantes. Então, se eu tenho uma redução aqui, se eu tenho uma hipóxia ou hipoxemia neste caso, ou melhor dizendo, o contrário, que é mais grave aqui, que eu acabei de mostrar para vocês. Se eu tenho uma situação de estresse oxidativo gerando toda aquela repercussão, eu não vou ter uma quantidade suficiente de oxigênio, não vou conseguir trocar porque a barreira ela vai estar alterada. Então, a gente vai ter, provavelmente, uma depressão do sistema respiratório e isso vai gerar, quando eu falo depressão, é o quê? É uma redução nas trocas, na ventilação, nas trocas gasosas e por aí vai. Isso pode ocasionar também um acúmulo de dióxido de carbono, que também é extremamente danoso. Lembra da alcalose respiratória? Então, a gente vai ter repercussão nesse sentido também com distúrbios ácido-básicos. Atelectasia de absorção, porque a gente não pode ter um alvéolo nem 100% de O2, né? Na verdade, nem muito nem pouco, tem que ter um equilíbrio. E quando eu oferto aqui neste caso muito oxigênio, eu preciso ter uma substância, um gás, um nitrogênio dentro do alvéolo para manter ele inclusive aberto. Então, na verdade, eu não posso ter 100% de oxigênio, tem que ter uma mistura de gases. Então, quando eu tenho essa mistura de gases, eu consigo manter esse alvéolo aberto. E se o alvéolo só tem oxigênio, ele é absorvido muito rapidamente, ele colaba. Então, essa atelectasia de absorção é uma situação comum quando a gente tem uma oferta muito elevada de oxigênio, está aí, como é que eu posso dizer? Gerando uma hiperóxia no meu paciente, né? A redução da capacidade vital, porque se o meu... Olha só como é interessante. Se eu não estou recebendo estímulo para eu respirar, porque é assim, a gente respira com as alterações. Lembra dos sensores químicos, mecanorreceptores, quimiorreceptores? Lembra disso? Então, eles estão ali para detectar concentrações de várias coisas. Os quimiorreceptores, por exemplo. E isso gera informação lá para o centro respiratório, lá no sistema nervoso central. Se a informação que chega lá no centro respiratório é que está 100% de O2, o meu centro respiratório ele deprime, ele reduz profundidade da respiração, frequência respiratória, uma série de coisas, ele deprime. Por quê? Porque ele entende que tá demais, que ele tem que baixar, porque tem muito O2. É muito grave a repercussão da hiperóxia, tá, gente? Muito grave. Aumento do efeito Shunt, vocês já sabem o que é isso. Alteração na relação ventilação-perfusão. Diminuição do surfactante pulmonar, já comentei, né? Pela destruição da membrana, né? Que acontece das células tipo 2. Desidratação das mucosas por conta de ressecamento, de um fluxo elevado, muitas vezes de oxigênio. Esses são os principais efeitos deletérios que a gente tem da hiperoxigenação do paciente, da suplementação inadequada. Tá bom? Vamos falar agora dos sistemas de modo geral. Eu já falei para vocês quais são os efeitos negativos, tanto da hipoxemia quanto da hiperóxia, da hipóxia e da hiperóxia, né? Agora eu vou dizer para vocês como é o modo, ou quais são os modos que a gente oferta ou suplementa a oxigenação para esses pacientes. Nós temos dois meios, tanto de sistemas de baixo fluxo como sistemas de alto fluxo. A diferença entre eles é a quantidade de litros que a gente oferta para esse paciente, para poder manter, certo? Uma concentração de oxigênio adequada. Todos nós respiramos, como é que eu posso dizer, uma quantidade de oxigênio atmosférico. Isso depende da altura, né, do nível, mas em nível do mar, 21% é o ar inspirado de O2. É a fração inspirada de O2. O que é a fração? É a FiO2, fração inspirada de oxigênio. Então, se eu for falar de fração e não do percentual, a fração é 0,21. Tá? 0,21 é a fração inspirada na altura do nível do mar. Então, todos nós já temos um oxigênio suficientes, certo? Que na altura do nível do mar, no nível do mar, é de 21% ou FiO2 de 0,21. Beleza? Por alguma condição, o paciente vai precisar
incrementar ou suplementar essa condição, porque 0,21 ou 21% não está sendo suficiente. Então, eu tenho que ofertar mais O2. Eu vou ampliar ou aumentar a FiO2, fração inspirada de oxigênio. Então, eu tenho dois modos ou dois sistemas para fazer isso, seja por baixo fluxo ou por alto fluxo. Qual é a diferença entre eles? É a concentração de litros de O2 que é ofertado para aquela pessoa. O fluxo de oxigênio varia aqui no baixo fluxo de 1 a 15 litros por minuto, certo? Quando eu trabalho com até 4 litros por minuto, eu não preciso umedecer esse ar que está sendo ofertado, esse O2 que está sendo ofertado. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um pouquinho sobre isso. Quando eu falo de sistemas de alto fluxo, são fluxos superiores a isso, que devem ser umedecidos, porque se a gente não umedecer fluxos maiores do que 4 litros de oxigênio, tá certo? A gente vai gerar um ressecamento de mucosas, isso vai gerar sangramento, lesões, uma série de problemas. Então, a gente precisa umedecer todas as vezes que ofertamos mais de 4 litros por minuto de fluxo de oxigênio. Tá bom? Tá aqui os sistemas, ó. Lá no hospital vocês vão ver isso na parede, né? Nós temos o suporte de O2. Nós temos aqui, ó, o umidificador, é aqui onde a gente umidifica esse oxigênio. Então, pode ser ABD, que é água de injeção, água destilada, tá? Colocada aqui, ó, entre essa linha e essa linha, tá? Não precisa ter muita coisa. Se for pouco oxigênio, você pode colocar aqui um pouquinho acima dessa linha. Não pode deixar abaixo, aqui tem risco de explodir, inclusive, o sistema, tá? Então, o que acontece? Aqui é o fluxímetro, ou fluxômetro. É aqui onde a gente diz quanto de O2 eu estou ofertando para o paciente. Então, como é que eu chamo isso? Não sei. Esse botãozinho, gente, eu não sei como é que eu vou chamar isso. Mas a gente vai rodando essa pecinha aqui verde, ó, aqui, ó, essa pecinha aqui, a gente roda ela e aqui dentro tem uma esfera, vocês conseguem ver aqui, ó, no meu dedinho tem uma esfera. Essa esfera metálica, o oxigênio está aqui embaixo, ó, aliás, aqui atrás, melhor dizendo, eu coloco aqui a fonte de oxigênio, ó, aqui atrás, aqui é um cilindro de O2, eu conecto a fonte de oxigênio por trás aqui, ó, ao fluxímetro, o fluxômetro, e a gente conecta embaixo o umidificador, tá? E é do umidificador que eu coloco a extensão para ofertar oxigênio aos meus pacientes. Vamos lá. Quando eu rodo aqui essa válvulazinha, entra oxigênio e esse fluxo, que é a velocidade, né, faz subir essa bolinha aqui. Aqui tem de 1 a 15 litros. Então, quando está aqui no topo, significa dizer que eu estou ofertando 15 litros de oxigênio para o meu paciente. Tá? Vocês vão ver que cada litro, dependendo do sistema, ele é uma concentração diferente. Ele é a quantidade de litros, gente, geralmente eu nunca vi na minha prática mais do que 15 litros, tá? A gente consegue, no sistema de alto fluxo, ofertar mais do que 15 litros por conta de uma pecinha que a gente põe lá no sistema de oxigênio. Mas 15 litros é o limite que eu já vi na minha prática, tá bom? Então, quando a gente coloca, dependendo do tipo de interface, se é máscara, se é cânula, se é macronebulização, enfim, dependendo do tipo de interface que está sendo ofertado ao paciente, o oxigênio, essa quantidade de litros vai ser uma denominada, uma fração, uma FiO2 específica. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês que existem algumas relações que a gente já sabe para a gente colocar em alguns equipamentozinhos específicos. Mas olha lá, à medida que eu aumento o fluxo, eu estou ofertando mais O2 para o meu paciente, tá? Esse amarelinho aqui é de ar comprimido, ele, enfim, não faz parte aqui do nosso processo. Mas a gente pode tanto ter um sistema já instalado, né, um sistema fixo, né,
no local, como eu posso, por exemplo, ter na minha clínica um cilindro de O2 e ter toda essa sistemática, que é uma espécie de manômetro. Ele só me dá a concentração de oxigênio dentro do cilindro e as pressões de O2 ali dentro, tá? Para a gente saber se está vazio ou não. Então a gente aqui abre essa válvula aqui para liberar essa abertura, o oxigênio vem para cá. Aí eu mexo aqui, ele me diz quantos litros está passando para onde? Para aqui dentro, para ser umidificado. Depois que ele é umidificado, ele entra para aqui, ó, para esse sistema aqui, ó, que é uma extensão, e aqui vai para o paciente, tá bom? Então, vamos falar do baixo fluxo. Olha o que eu estava dizendo para vocês, ó. A gente consegue no baixo fluxo ofertar uma FO2, lembra? Fração inspirada de oxigênio, de 22%, que é 0,22, a 0,6, 60%, essa é a concentração que a gente consegue mandar para o nosso paciente por sistemas de baixo fluxo. Lembra que eu falei para vocês que o fluxímetro ou fluxômetro, ele vai de 1 a 15 litros? Quando eu coloco 1, eu estou ofertando só 1% acima do ar atmosférico, que é 21%, né? Do oxigênio atmosférico. Quando eu coloco 15 litros, eu estou ofertando ali em torno de 60% para o meu paciente. Então, existe uma variação no sistema de baixo fluxo que vai entre 22 e 60 de FiO2, que é a fração inspirada pelo meu paciente. E à medida que eu aumento a quantidade de litros, eu estou ofertando maior concentração de O2 para o meu paciente. Qual é o volume que é mais recomendável por ser confortável para o meu paciente? Em litros, 8 litros por minuto, tá? Qual é o problema que a gente tem aqui decorrente do sistema de baixo fluxo? Desvantagens, nós temos a inexatidão do fluxo, muitas vezes. Eu sei que 1 é 22 e que 15 litros é 60, mas e aí? E 8 é quanto? Quanto é 8 litros? Quantos são 8 litros? Isso representa uma FO2 de quanto? Então, esse é um problema, eu não consigo quantificar bem essa concentração de O2 que eu estou mandando para o paciente. A gente pode ter vazamentos e obstruções no sistema. Deslocamento do dispositivo pode ser uma dificuldade, o indivíduo se locomover com os dispositivos que tem que ficar acoplados a ele. E a irritação cutânea dada a não observância, a situação de umidificação de vias aéreas, tá bom? Que é importante. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de modos de oferta de suplementação de O2, tá? O primeiro deles é a cânula, ou também chamada de prong nasal, cânula nasal ou prong nasal. É aquela que é chamada tipo óculos também, que põe aqui atrás das orelhas e fica lá a pontinha para dentro dos narizes, uma para cada narina, tá? Então, aqui a gente vai ter sempre colocar fluxos superiores a 4 litros. Lembrando que quando a gente trabalha com fluxos superiores a 4 litros, eu tenho que ficar atento com relação a ressecamento, né, de mucosa. Então, eu preciso, acima de 4 litros, colocar ali a umidificação para o meu paciente, tá? Na prática, é muito comum a gente ver sendo ofertado de 1 a 6 litros por minuto de oxigênio, tá certo? Então, eu geralmente trabalho, gente, quando eu vejo que o paciente está estável, porque assim, qual é o objetivo? O paciente estável, que não precisa de muita coisa de oxigênio. Ele geralmente é um paciente domiciliar, um paciente está só ali se recuperando de alguma coisa. Nesses casos, eu coloco em torno de 4 litros por minuto, 3 litros por minuto, tá? Dependendo... Não, aqui tá ok, eu ia falar outra coisa, mas depois eu vou comentar sobre isso. Mas 4 litros por minuto, por quê? Porque acima disso eu tenho que já umedecer, então pode não ser adequado para o ambiente, pode ser mais complicado eu ter que umedecer esse sistema. Então, 4 litros acompanha a saturação do paciente, tudo bem, não tem problema. Então, é confortável para ele nesse nível, tá bom? Aí quem vai dizer é você a quantidade de oxigênio para o seu paciente, para a sua circunstância específica. Outro tipo é o catéter nasal. Diferente da cânula que fica aqui no nariz, o catéter ele é inserido pela cavidade nasal e é preso por fora. Geralmente, ele é mais indicado para pacientes que vão passar por algum procedimento, tá certo? E aí que precise ficar mais tempo com aquilo ali, ou então, geralmente, pacientes lactentes também são pacientes que fazem uso desse tipo aqui, principalmente quando eles ficam muito tempo precisando de uma
de um tempo prolongado de oxigenação, eles ficam com catéter nasal. E até mais, é bom que a gente consegue fixar um pouco melhor o catéter no nosso paciente mais pediátrico, mais pequenininho, né? Esse catéter, ele é posicionado, gente, dentro da cavidade nasal. E o maior problema dele, que pode ser uma desvantagem, é que como ele fica lá dentro, ele estimula a produção de muco, de secreção, né? Então, qual é a orientação? Que seja removido trocado a cada 8 horas. Aí, quando a gente vai para um hospital público, isso não acontece sob hipótese alguma, tá certo? Ninguém fica trocando, não dá tempo. Ficar trocando de 8 a 8 horas. Então, termina tendo uma produção excessiva de muco, tá? No trato respiratório superior. Esse é catéter nasal. Existe um outro tipo de catéter, que é o transtraqueal. Esse catéter, ele já entra cirurgicamente, diferentemente do primeiro. Só uma coisa aqui que eu quero falar para vocês, uma coisa prática. Geralmente, como é que faz? Quem faz essa inserção é o pessoal da enfermagem, tá? Mas como é que faz a inserção? Quanto é que de catéter eu vou colocar, professor? Qual o diâmetro do catéter? Essas coisinhas aí, o pessoal da enfermagem sabe muito bem como é que eles trabalham, mas o catéter, a gente tem que ver o tamanho da criança, o tamanho da narina, tá certo? Cuidado para não obstruir completamente a narina da criança. Mas o tamanho é medido pela orelha. Então, da ponta do nariz até a orelha, essa medida, você faz a medida para poder entrar até esse nível. Então, a distância é, 10 centímetros. Então, você vai medir mais ou menos aquilo ali na cânula. Alguns passam um produtinho para amenizar o desconforto na ponta da cânula e inserem a cânula por dentro. Chegou naquele ponto, aí faz meio que coloca um esparadrapo, faz uma fixação, tá? Por fora para poder manter fixa essa cânula nasal. Não é muito comum não, tá, gente? Só umas situações mais de criança mesmo, uma coisa mais assim, desse tipo, procedimentos mais específicos. Não é muito comum não, mas comum é a cânula nasal, tá? Catéter nasal não é muito comum não. Catéter transtraqueal já é cirurgicamente inserido. Ele não necessita de umidificação, porque ele não requer fluxos muito elevados, então é em torno de 3 ml, tá? É somente quando o paciente está domiciliar, um paciente que a gente precisa ficar trocando ele de posição, pacientes acamados, precisa ficar trocando de posição, e às vezes tem muita coisa ali por cima, atrapalha. Então, como é um catéter que ele fica fixo, aqui é a cânula do paciente, aqui é o catéter, né? Cânula traqueostomia. Então, aqui é o colarzinho para poder prender, então fica fixo. Não é igual os outros que pode sair do lugar, enfim. Então, fica fixo quando eu quero fazer mobilizações do meu paciente no leito, tá bom? Então, a indicação geral é essa, pacientes que precisam de pouca oxigenação e é um paciente que requer boa mobilidade corporal para a gente poder fazer alguma atividade, principalmente paciente domiciliar ou pacientes que estão acamados, tá? Na enfermaria ou domiciliarmente mesmo. Colar de traqueostomia não é igual a catéter. Porque o colar de traqueostomia, ele é por fora. Então, já tem a traqueostomia do paciente, tá aqui, a traqueostomia do paciente. Então, o colarzinho, ele vai por cima. A máscara, também é chamada de máscara de traqueostomia, tá? A gente põe ela por cima e ela amarra ela dos lados ali, fica fazendo, como é que se diz? Suplementação de O2. No hospital público, quando eu trabalhava lá, como é que a gente fazia? A gente usava isso aqui muito para proteger a via aérea do paciente, sabe? Mas para proteger, colocava a máscara lá para evitar insetos, qualquer coisa entrar ali na via respiratória do paciente, a via aérea respiratória dele, a gente colocava isso. E quando precisava fazer suplementação, já estava lá pronto, era só conectar o sistema e estava tudo certo, tá? Então, permite alcançar FO2, fração inspirada de oxigênio, de 35% a 60%. Os fluxos variam de 6 litros, 35%, a 15 litros, para ofertar 60%. Então, e 8 litros é quanto? 10 litros é quanto? 12 litros é quanto? A gente não sabe, tá? Então, como é que eu trabalho? Eu trabalho com o mínimo possível. Então, eu vou trabalhar com 6. Lembra que eu falei anteriormente? Se a gente colocar muito O2, a gente corre o risco. Isso aqui serve para tudo, tá, gente? São comentários práticos para vocês. Eu trabalho com o mínimo. Então, eu vou colocar 6 litros.
6 litros, eu sei que eu oferto 35% de FO2 para o paciente. E eu vou analisar clinicamente a situação dele. Se eu começar a perceber que está piorando, a saturação não está melhorando, eu vou para 7 litros, 8 litros, 9 litros, 10 litros, o paciente estabilizou. Beleza, dá aqui uma segurada. Depois, 9 litros, manteve, 8 litros, 7 litros, 6 litros, não precisa mais, ou então mantém 6 litros. Então, a gente tem que trabalhar desse modo para poder não gerar dano no nosso paciente, tá bom? Máscara simples é o mais comum que a gente vê. A máscara simples, ela consegue ofertar entre 40% e 60% de FO2. E aí os valores vão de 5 a 8 litros por minuto. Lembra que eu falei, gente? Dependendo do tipo de interface, os valores de litros, eles modificam. Então, aqui, por exemplo, 60%, que nas outras, as máscaras, na máscara de traqueostomia, nos catéteres e afins, era por 15 litros, aqui 8 litros já garante 60%. Por quê? Porque o sistema é diferente, a máscara é mais fechada. A gente consegue ofertar um volume, uma concentração maior de oxigênio, tá certo? Qual é o porém sobre a máscara? Fluxos menores de que 5 litros não são indicados a gente colocar na máscara. Por quê? Porque existe um risco de reinalação de dióxido de carbono. O paciente inspira e expira na máscara. Aqui do lado tem umas saidinhas, né, de exalação, né? Essa aqui parece uma máscara mais de nebulização, mas enfim, mas dá para fazer as duas coisas. Então, geralmente nas laterais tem uma abertura, e é por essa abertura que o ar ele sai, né? A exalação, ela sai por ali. Então, se o meu paciente, estou colocando um fluxo muito baixo, não consegue renovar, o fluxo litros de oxigênio muito baixo, eu não consigo ter uma mudança, uma troca gasosa, uma troca daquele ar. E quando ele inala, ele inspira, ele termina puxando o CO2 que ele acabou de jogar ali dentro. Então, tem que ter um bom fluxo acima de 5 para poder fazer renovação de ar dentro da máscara, tá? E outra coisa, se aumentou, se é acima de 4, tem que ser umedecido, tá? Esse é um outro ponto importante para vocês levarem em consideração. Uma coisa interessante, os pacientes compararam máscara ou cânula nasal. O que é que a gente observou? O paciente com cânula nasal ou prong, lembra? Narizinho aqui, bota aqui para trás. Esse tipo de interface, ele foi mais confortável para o nosso paciente que fez uso desse tipo de instrumental, tá certo? Então, a gente às vezes tem a preferência do paciente também que ele fica desconfortável com uma coisa ou outra, então às vezes a gente vai meio que por ele também, observando como é que ele recebe, né, o tipo de interface, como ele está lidando com aquela terapêutica, tá bom? O que mais? Aqui é um tipo de máscara bem interessante, são 2 tipos, máscaras com reservatório com reinalação e sem reinalação. Essa máscara, gente, de modo geral, a gente possui aqui um saquinho, tá? Onde há uma concentração de oxigênio. Esse saquinho aqui, o ar pode estar oxigênio misturado com dióxido de carbono da respiração do paciente, ou pode ser 100% oxigênio, depende do tipo de máscara. E aí está a grande diferença entre elas, tá? Uma outra coisa positiva, eu vou falar daqui a pouco, vamos lá, deixa eu falar aqui rapidamente. Máscara de reinalação parcial. Então aqui o paciente, ele faz o quê? Ele inspira, o ar vem da bolsa, tá? Existe aquela bolsa, aí há uma conexão de oxigênio para aquela bolsa. O paciente inspira, ele puxa o ar daquela bolsa. Quando ele expira, ele joga um ar um pouco para fora e também mistura com aquela bolsa. Então, a bolsa vai ter um ar misturado de oxigênio com dióxido de carbono, com gases. É uma mistura de gases. Então, nunca, olha só, na máscara de reinalação parcial, nós teremos 100% de O2. Nunca, porque sempre vai ser um ar misturado. Então, se o paciente não é um paciente muito grave, que ele não precise de quantidades muito elevadas de oxigênio, eu posso usar essa daqui. Então, se ele pede moderada ou esporadicamente elevada, eu posso suplementar usando máscara de reinalação parcial. Então, a gente garante um intervalo bom,
de 60% a 80% de FO2, tá certo? Por outro lado, a máscara sem reinalação, ela é muito boa. Ela tem a vantagem básica dela é porque a gente consegue ofertar até 100% de oxigênio. Então, se o paciente ele precisa de concentrações elevadas de oxigênio, um paciente que é uma emergência e que precisa de muito O2 para reverter um quadro de hipoxemia aguda, por exemplo, esse paciente ele vai fazer um bom uso de uma máscara sem reinalação. Por quê? A gente consegue determinar exatamente o colocar, por exemplo, eu sei que ele vai estar fazendo 100% de O2, porque eu estou dando a oportunidade dele inspirar o ar somente da bolsa, que é uma bolsa com ar 100% de O2, tá certo? E aí, gente, se vocês verem a diferença entre as duas, ó, aqui é aquela de reinalação parcial e aqui é sem reinalação. Qual a diferença entre as duas? Vamos lá. Essa aqui, ó, que possui reinalação parcial, significa dizer que existe um orifício de exalação, mas quando eu solto o ar, uma parte do ar sai por aqui e outra parte do ar é exalado, ele entra no reservatório e se mistura com o O2 que está aqui dentro. Veja que existe uma válvula, ou na verdade uma conexão de O2 aqui, que a gente consegue mandar para dentro desse saco, desse saquinho aqui, né, desse reservatório, acho que é mais bonita a palavrinha, né? Esse reservatório a gente consegue mandar uma quantidade de oxigênio. Qual é a situação aqui? É que quando ele expira, mistura o O2 com a respiração do paciente. Então, esse oxigênio sempre vai ser misturado, ele nunca será 100% de FO2. Por outro lado, a máscara sem reinalação, ela possui orifícios que são orifícios que possuem válvulas unidirecionais. Isso significa dizer que essa válvula aqui, ela só abre na expiração. Então, o paciente, quando ele solta o ar, essa válvula aqui, ela abre, ó. Ela abre, o ar sai por aqui. Ao mesmo tempo que essa válvula aqui, que fica entre a máscara e o reservatório, ela abre para ins e fecha para ex. Então, nunca vai ter mistura de oxigênio, de ar, de gases aqui dentro. Porque toda vez que ele expira, essa válvula aqui entre máscara e reservatório, ela fecha e a válvula da máscara ela abre. Quando ele inspira, a válvula da máscara aqui ela fecha e a válvula do reservatório ela abre. Então, ele sempre vai expirar para fora e inspirar de dentro. Tá bom? Então, a gente consegue garantir concentrações maiores de oxigênio para o nosso paciente usando máscaras sem reinalação. Tenda facial é um método bem interessante também chamado de máscara de macronebulização, porque a gente consegue fazer uma nebulização em alto fluxo com esse paciente, tá? Ela consegue, geralmente a gente indica para pacientes que tiveram trauma facial ou pacientes obesos, pacientes que não conseguem, que tem uma certa, como é que chama, gente? Claustrofobia com relação à máscara, certo? Porque é uma máscara bem aberta, ó. E por ser aberta, qual é a situação? A gente não garante uma concentração muito elevada de oxigênio, tá? Por mais que eu coloque lá 15 litros, eu vou ter perda de concentração de O2 aqui por ela ser uma máscara muito aberta. Mas ela é indicada quando eu preciso, meu paciente, ele tem algum problema que limite use uma máscara simples ou de qualquer outro, de cânula ou catéter, por exemplo. E aí eu faço uso desse tipo de interface, dada a circunstância de não conseguir fazer por outra. Eu já fiz desse modo porque, além de oxigenar meu paciente, eu precisava nebulizar. E aí, neste caso, como eu falei, é chamado também de máscara de macronebulização, porque é um sistema de macronebulização. E eu consigo nebulizar bacana no meu paciente. Então, quando eu quero fluidificar a secreção, para ele poder expectorar, aquela coisa toda que a gente vê na hora de desobstrução, e quero oxigenar o meu paciente, eu uso esse tipo de interface, tá bom? Gente, só aquela informação, ó, de fluxos menores que 5 litros aumentam o risco de reinalação. Por isso, indicado é trabalhar com fluxos acima de 6 litros por minuto, tá bom? Isso aqui é sempre umedecido, porque o sistema ele já é um sistema que tem um reservatório bem grande de umedecer, que é o que a gente faz nebulização. Então, é o que a gente faz macronebulização, é diferente de nebulização, tá bom? Então, é um sistema que já tem a possibilidade de umedecer o ar do paciente, tá bom?
Vamos falar agora do sistema de alto fluxo. Ele é interessante porque, assim, coloquei até um asterisco aqui para citar a referência. Porque o sistema de alto fluxo, ele, todo aquele é acima de 15 litros. Só que aqui o Sarmento, ele deixa bem claro, fluxo tem que ser acima de 60 litros por minuto. E, na verdade, qual é o grande diferencial do baixo e alto fluxo? É que no baixo, em ambos os casos, eu uso o mesmo fluxímetro. Eu faço somente alterações no sistema. Eu uso uma válvula que me permite um alto fluxo de ar, que me permite que aumente a velocidade do ar, tá? E por conta disso a gente consegue ter um sistema de alto fluxo. Então, a gente vai ter uma peça que vai misturar o ar, né, o ar ambiente e o oxigênio, e isso vai dar a determinação da concentração necessária. Então, uma coisa interessante que eu mostro para vocês é que a gente tem essa peça chamada de misturador. É uma pecinha aberta onde ela joga o oxigênio bem rápido, um fluxo acima de 60 litros, e ao mesmo tempo ela carrega, ela suga junto o ar ambiente. Então ela já entrega para o paciente uma concentração específica de ar, de oxigênio, desde que eu garanta o fluxo certinho, porque se eu botar o fluxo errado, eu não garanto aquilo que era para garantir para o meu paciente, tá? Eu vou explicar melhor para vocês. Vou começar a falar sobre esse sistema aqui de arrastamento de ar, que é exatamente o que determina essa característica de aumentar o fluxo. Então, eu vou mostrar na prática, peraí. Tá aqui, ó, tá? A máscara de Venturi é um sistema de alto fluxo que usa esse arrastamento de ar. E o que é o arrastamento de ar, gente? É essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha aqui, ó, veja que é a fonte de oxigênio. Ele entra por essa pecinha, é uma peça arrastadora e misturadora de ar. Tá vendo que ela tá aberta, ó? Tá aqui, ó. Quando o ar entra por aqui, gente, o oxigênio a 100% entra por essa fonte. Quando ele passa por esse espaço, é como se eu tivesse uma mangueira, que na ponta da mangueira eu coloco o meu dedo, e o que acontece com o fluxo de água? Ele acelera. É o mesmo princípio, tá? Eu vou acelerar o ar, diminuindo o percurso, gerando maior obstrução. Eu vou fechar o caminho para aumentar mais o fluxo, tá certo? Quando eu faço isso, eu aumento o fluxo de 4 litros, 6 litros, 8 litros para fluxos elevados, 60 litros por minuto, sem precisar trocar o fluxômetro, somente fazendo a troca de peças. Então, esse tipo de sistema de alto fluxo, essa máscara particularmente chamada de máscara de Venturi, que possui, é uma máscara simples, a gente coloca uma traqueia de plástico, a diferença é que eu coloco essas pecinhas, o sistema de Venturi são essas pecinhas, tá, gente? A gente garante um FO2 que varia de 24% a 50%, utilizando os fluxos normais que nós temos. Contudo, pelo fato de termos essa peça de arrastamento, um misturador também, porque ao mesmo tempo que ela gera um arrastamento do oxigênio, ela é aberta para a mistura de ar, de gases da atmosfera, tá? Então, essa peça aqui é que garante que nós tenhamos um fluxo elevado de ar para o nosso paciente. Então, o que é interessante, ó, nós temos um conjunto de peças, são geralmente 6 pecinhas. Vocês observem que as peças, elas vão, olha o orifício dessas peças, ó. Essa aqui, a azul, ela manda 24% de O2 para o meu paciente. 24%. Quanto de fluxo eu preciso para mandar 24% de O2 nessa pecinha? 3 litros por minuto. E aí vai aumentando o orifício, tá vendo, gente? Ó. E à medida que o orifício vai aumentando, a velocidade do ar aumenta. Então, aqui é 24% e aqui é 50% de O2. Por quê? Porque eu aumentei aqui a quantidade de oxigênio que vai passar por esse sistema de arrastamento e de misturador aqui, ó. E isso aqui, gente, essa passagem aqui vai gerar 50% de concentração de FO2 para o meu paciente, tá bom? Então, o interessante desse sistema aqui, que a gente chama de popularmente de máscara de Venturi, ou sistema de Venturi, é que a gente garante
a concentração de O2 para o meu paciente. Então, se é um paciente que precisa de pouco, ele vai usar essa daqui. Se é um paciente que precisa de muito, ele vai usar essa daqui. E outra, não adianta, gente, eu estar aqui, por exemplo, na branquinha, é 31%. Se eu vou lá e coloco 6 litros por minuto, eu não garanto 31%. Eu só garanto 31% se eu colocar 8 litros por minuto. Se eu colocar 6, eu nem garanto 28 nessa peça, nem garanto 31. Eu garanto, não sei. Não sei o que estou fazendo. Isso é muito comum, tá? Porque a peça já diz, aqui você tem que colocar 3 litros, aqui você tem que colocar 15 litros. E eu cansei de ver na prática pessoas colocando valores aleatórios. Nem é para colocar 10 litros aqui, porque estou perdendo oxigênio, que é um insumo caríssimo, principalmente agora em época de pandemia, tá bom? E nem posso colocar menos 4, por exemplo, aqui, porque eu não estou dando a quantidade de O2 necessária ao paciente, tá certo? Sistemas cercados, então esse ali foi um sistema de alto fluxo bem importante para vocês, tá? Um sistema bem comum no ambiente hospitalar. Agora eu vou falar um pouquinho dos sistemas cercados, que é muito comum nos pacientes pediátricos, lactentes, crianças, tá? De modo geral. Nós temos alguns tipos, são 3. As tendas de oxigênio, capacetes e incubadoras. Nas tendas é indicado para crianças mais pequenininhas, que elas conseguem ficar dentro da tenda, e aí a gente consegue colocar ali concentrações baixas a moderadas de oxigênio, e ainda é possível fazer nebulização desse paciente dentro da tenda, porque tem um orifício, daqui a pouco eu mostro para vocês, tem um orifício que dá para colocar nebulização para ele, então a gente consegue fazer 2 coisinhas ao mesmo tempo. Nos capacetes é indicado para pacientes lactentes, e aqui a gente precisa desse paciente que deixa o corpo para fora, então é só a cabecinha mesmo do paciente, tá? Geralmente lactentes, bebezinhos pequenos, eles fazem uso do capacete. E também lactentes, as incubadoras, quando, além de suplementar O2, eu preciso ter uma regulação térmica específica para o meu paciente. Então, olha aqui, gente. Essa aqui é a tenda. O paciente aqui, ó, o bebezinho, ele tá muito grande para a tenda. Tá tão grande, gente, que colocaram ele só a cabecinha. Então, aqui a tenda está servindo como capacete. Porque não é a cabeça, até as pernas que ficam dentro. É até a altura da cintura, tá? Então, aqui colocaria um pouco mais para dentro. Os bracinhos da criança estariam dentro da tenda, tá certo? E esse lugar aqui, gente, é onde a gente coloca o umidificador, a fonte de oxigênio. E aqui também a gente pode fazer a nebulização para o paciente. Só trocar isso aqui e colocar um nebulizadorzinho por aqui, por cima, tá bom? Capacetinho, ó, veja que deixa o corpinho todo fora, para bebezinho bem pequenininho mesmo. E aqui o importante é manter uma concentração boa para o paciente e favorecer a mobilização do corpo. Então, fazer fisioterapia com a tenda é mais difícil, por exemplo, né? Aí eu teria que fazer com um paciente com capacete. E a incubadora, gente, aqui é a incubadora fixa, que a gente conhece lá na UTI, e aqui são incubadoras móveis, tá? Para poder fazer translado de paciente. A gente tem as aberturas nas laterais, tem como manusear. O ambiente é controladinho, mais aconchegante, mais quentinho, tá? Geralmente. E o paciente vai ter as fontes de oxigênio, aqui está mostrando o cilindro por baixo. E deixa eu só ver se eu acho aqui embaixo, olha, na máquina lá da incubadora, nós temos os acessos, as entradas de fontes de oxigenação do nosso paciente. Então, a gente conecta lá e tem todo o acompanhamento que é feito, dependendo do nível da incubadora, tá? Ela é um leito de UTI, tá? De modo geral. Aqui, gente, não tem mais relação com a questão de suplementação de O2. Eu quero trazer para vocês aqui, só para vocês saberem que existe uma câmara chamada câmara hiperbárica, que na verdade ela concentra 100% de oxigênio, só que numa pressão maior do que a pressão atmosférica, ou seja, é uma pressão mais forte, é mais pesado. E essa câmara hiperbárica, ela tem a função de aumentar a concentração de oxigênio no plasma,
tá? Mas só que a gente tem vários efeitos, e aí eu, particularmente, eu conheci essa câmara hiperbárica para pacientes que estavam com problemas, por exemplo, na unidade de queimados. Então, quando eu queria melhorar a cicatrização dos pacientes, reduzir os processos inflamatórios, efeito bactericida, né, nas infecções, muito comum nos pacientes com queimaduras, a gente encaminhava esse paciente para fazer hiperbárica. Então, hiperbárica é isso aqui, ó, é uma câmara, essa aqui não é só uma coisa meio do outro mundo, só para vocês verem, tá? Mas geralmente que eu conheço nos hospitais que eu tive a oportunidade é desse jeito aqui. O paciente, aqui é a porta, né? Então ele abre aqui essa, como é que chama? Essa maca, a gente consegue puxar o paciente por aqui, coloca outra maca dele aqui, consegue puxar ele por aqui. Então ele entra e sai por essa cabeceira aqui. E é legal que a gente tem, ó, o paciente fica lá de boa um tempo. Tem todas as pressões controladas aqui dentro. Existe um sistema que quem faz esse controle é o pessoal são os médicos. E o pessoal especializado. Então é mais usada para controle de infecções, cicatrizações. É muito interessante essa câmara hiperbárica. E ele tem um efeito primário de, obviamente, aumentar a concentração de O2 no plasma, tá? Então, o paciente está com baixa saturação importante, a gente pode também encaminhar. Mas eu vi mais comumente... uma vez eu vi numa terapia intensiva, na UTI. Na minha época de graduação ainda, eu vi na terapia intensiva lá o uso para os pacientes que estavam com hipóxia, né? Crônica, uma hipoxemia crônica, eles eram para essa câmara. E depois, quando eu trabalhei mesmo, eu comecei a ver mais na unidade de queimados, tá bom? Aqui, gente, só para vocês terem noção de, às vezes, a gente precisa de fato deixar o paciente a longo prazo com o uso de oxigênio terapia, tá certo? E aqui a gente tem alguns critérios que eu quero que vocês tenham isso em mente. Isso é muito importante para a gente não indicar oxigênio terapia a longo prazo para qualquer pessoa, tá bom? Então, nós temos aqui algumas indicações. Primeiro, quando eu faço a gasometria e a PaO2 do paciente, ela está igual ou inferior a 55 milímetros de mercúrio, certo? Então, de cara, se eu tenho uma PaO2 está menor do que 55, é um paciente que tem indicação para ficar fazendo uso da oxigênio terapia um pouco mais prolongadamente. Do mesmo modo, se o paciente deu redução de PaO2 ali, ó, entre 56 e 59, mas nesse caso, associadamente, ele tem uma condição chamada cor pulmonale, insuficiência cardíaca congestiva, ou é um paciente com eritrocitose, gente, tá errado aqui, é hematócrito maior do que 55. Não é menor, é maior do que 55, tá? Porque se fosse menor seria eritropenia, né? Então, quando eu tenho meu paciente com a pressão parcial de oxigênio menor do que 55, sem nenhuma outra condição, ele já tem indicação de fazer uso continuado. Se eu tenho um paciente com doença cardíaca específica, né, como cor pulmonar, insuficiência cardíaca congestiva ou alterações tipo eritrocitose, esse paciente a gente indica também, mas quando o intervalo está um pouquinho mais acima, 56 a 59, tá? Porque é um paciente mais grave, a gente não pode deixar piorar. Existem outras condições, né, que a gente pode indicar ao nosso paciente, né, quando ele tem troca de gasosa insuficiente, paciente dispneico, fadiga muito rápido, hiperinsuflação dinâmica, insuficiência respiratória. Então, tem esses critérios aqui especificamente, mas eu também tenho critérios clínicos, que é importante eu considerar para saber se eu devo ou não indicar meu paciente para ficar fazendo uso continuado. Obviamente, não é uma dispneia esporádica que vai me fazer colocar o paciente para usar continuadamente O2. Eu posso indicar o uso do oxigênio domiciliar? Posso, mas dizer para ele que só use quando tiver dispneia moderada, dispneia mais intensa. Então, eu preciso educar o meu paciente com relação a isso também, tá bom? Aqui somente uma informaçãozinha, para depois vocês darem uma olhada, ficou um pouquinho ruimzinha a foto, mas depois eu vou tentar ajeitar. Cilindro, os tipos de fontes de oxigênio, cilindro de O2 sob pressão, oxigênio líquido e os concentrados, tá? Cada um deles tem vantagens e desvantagens,
Coloquei isso aqui só para vocês terem essa informação e poderem saber qual é o melhor para o seu paciente lá na frente, no futuro, tá bom? Quais são as principais precauções ou complicações que a gente tem que estar atento com... Nossa, o cachorrinho aqui. Com relação ao uso de oxigenação ou a suplementação de oxigenação dos nossos pacientes. A primeira coisa, atenção, a dose e o tempo. Isso é primordial. Eu não posso simplesmente deixar o paciente o dia inteiro com oxigênio suplementado. Não posso. Eu tenho que ficar atento, monitorando a condição dele. Tá bom? Paciente com DPOC é um paciente problemático, porque essa situação de estar com muita FO2, geralmente é um paciente que precisa, faz deprimir o sistema nervoso dele, por aquilo que eu expliquei anteriormente, tá? É um paciente muito complicado, DPOC, de tratar sobre vários aspectos, principalmente para a oxigenação, tá certo? A questão da telectasia de absorção, eu comentei com vocês, né? Principalmente com FO2 superiores a 50%. Depressão do sistema mucociliar e leucocitária. Então, aqui também tem gera esse tipo de problema, gente, muito por conta da característica da secreção, que é por mais que a gente umidifique, tá? A gente vai ter um ressecamento de mucosa e um ressecamento de secreções, de muco. E esse ressecamento, ele termina tendo impactação mucoide e gerando dificuldade na eliminação dessa secreção, tá bom? Retinopatia da prematuridade é algo muito importante. Eu comentei com vocês sobre usar em lactentes com menos de 28 dias. Por quê? Porque quando a gente coloca muito oxigênio para o paciente, isso pode gerar uma hiperóxia, né? Essa hiperóxia no neonato, no lactente, pode gerar uma vasoconstrição dos pequenos vasinhos oculares do globo ocular. E isso gera uma retinopatia que, na verdade, termina por cegar, tá? Deixar o paciente com déficit visual ou até mesmo cegar o paciente neonatal por conta disso. Então, muito cuidado, tá? Com esses pacientes por conta disso. Toxicidade do oxigênio, a gente já falou sobre isso. E uma questão que tem que ter precaução aqui, né? É a troca dos circuitos com certa periodicidade. Eu falei para vocês que já vi casos horrorosos, assim, em ambientes hospitalares, de estar lá com secreção, com sujeira e não trocar determinados tipos de interfaces. E isso é algo muito ruim, porque isso também gerando processos infecciosos, risco de infecção pulmonar, enfim, é anti-higiênico, tá? Então é importante ter esse cuidado com a limpeza desses materiais, tá certo? Então a gente tem que acompanhar, né, gente? Como é que a gente sabe quando colocar e quando tirar? É a avaliação que vai nos dizer. Seja avaliação clínica, a oximetria de pulso ou a gasometria, por exemplo, tá? Então eu sei que, na verdade, eu tenho que ver se o paciente está tendo algum tipo de benefício com aquele uso daquela oxigenoterapia, se corrigiu de repente a hipoxemia, porque se era hipoxemia, se ela foi corrigida, morreu, tira o oxigênio dele, tá? E eu tenho que ficar atento com relação aos efeitos deletérios, muito atento com relação a isso, porque isso pode gerar, de fato, repercussões muito negativas. Então, é o meu cuidado constante, não só o momento que eu coloco, mas eu colocar, e mais importante para mim é tirar, tá bom? Para evitar problemas no nosso paciente. Então, aqui somente uma relação para vocês terem noção, porque nem sempre a gente tem uma gasometria, né, para poder ver PaO2. Então, pelo oxímetro, a gente tem uma relação na literatura. Quando o paciente está com 100% de saturação, ele está com mais de 150 milímetros de mercúrio, né? Então, está muito elevado. Qual é o valor ideal, gente? Olha aqui, ó, acima de 90 de saturação. Então, entre 90 e 97, a gente consegue manter uma pressão parcial de oxigênio boa no nosso paciente. Então, professor, então a gente não consegue ver a hipóxia, mas dá para a gente ter uma noção aqui bem mais detalhada sobre a hipoxemia. Dá. Olha, fazendo a relação entre saturação periférica, a gente consegue ter esse nível. A gente, por mais que não tenha gasometria em mãos, para ter um exame mais acurado, né? Mais sensível, a gente usa essa relação aqui. Então, o que eu tenho que saber? Manter acima de 90. Até quando? 99, 100%. Não precisa. Está usando oxigênio à toa. Está gastando O2. Baixa mais. Para onde? 96, 95. Tá bom? A gente já tem valores adequados para o nosso paciente. Tá bom?
E aqui, gente, são algumas referências que eu usei para essa aula e eu concluo, então, esse momento. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu quis mostrar para vocês algumas particularidades, né, de interfaces para o paciente com relação à oxigenoterapia. E é isso, tá? Então, até o próximo encontro. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, seja pela plataforma, pela sala de aula virtual ou pelo nosso e-mail, tá bom? Então, um abraço para todos, até a próxima. Tchau, tchau.